galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, Pai Senhor. Nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em 2 Samuel, capítulo 4 e o versículo 9. Porém, Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, quando alguém me trouxe a notícia de que Saul estava morto, pensando que me trazia uma boa notícia, como recompensa eu o agarrei e matei em Ziclag. Muito mais agora que homens perversos mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito. Será que eu não requereria o sangue dele das mãos de vocês e não os exterminaria da face da terra? Eu li 2 Samuel capítulo 4 do 9 ao 11, para falar a verdade. Queridos, nesse capítulo aqui, a Bíblia vai mostrar o filho do rei Saul, Isbosete, o quarto filho do rei Saul, sendo morto em sua própria casa enquanto ele estava deitado em sua cama. Isbosete era filho do rei Saul e quando Saul morreu, era para ele ser rei. Só que dois dos seus próprios servos, Baaná e Recabe, entraram em sua casa e mataram ele enquanto ele estava deitado. E eles pegam a cabeça e levam até Davi e falam: olha, aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Assim, hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Então esses servos de Isbosete foram, mataram ele, levaram a cabeça dele para Davi e ainda falaram para Davi: olha, hoje Deus vingou, você do seu inimigo Saul e de sua descendência. E agora Davi vai olhar para eles como quem diz: quem mandou, E vai falar: olha, tão certo como vive o Senhor, quando chegaram em mim e falaram que Saul estava morto, pensaram que estava me trazendo uma boa notícia, mas eu o matei. Ou seja, matei o mensageiro que me disse que Saul estava morto. Quanto mais agora, um homem que estava dentro de casa, deitado em sua própria cama, e foi morto a sangue frio. E aí o que ele faz? Pega esses dois servos, de Isbosete, que é agora o falecido, e mata. Davi deu ordem aos seus moços e eles mataram Recabe e Baaná. Por quê? Porque um justo não se alegra com a injustiça. Nós vamos ver na Bíblia que o reino de Deus é justiça, paz, amor, alegria. Então, se nós nos dizemos cristãos e nós nos alegramos com a injustiça, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Davi aqui poderia ter se alegrado. Por quê? Porque a pessoa que estava sendo proclamada rei após Saul agora estava morta. Agora não tinha ninguém na frente de Davi. Mas não, Davi não se alegrou com a injustiça. O que ele pensou? Meu Deus, o homem estava dentro de sua casa, dormindo em sua cama, e ele foi traído pelos seus próprios servos, Então Davi agora pega esses servos traidores e mata. Porque quem é justo não se alegra com a injustiça. Queridos, nós somos tentados muitas vezes a nos alegrar com a injustiça, porque às vezes a injustiça ela nos satisfaz. Como é a palavra? Ela vai trazer benefícios para nós. Às vezes a injustiça, ela nos beneficia. E aí a gente fica em cima do muro. Será que eu me alegro com isso ou será que não? Em muitos momentos na nossa vida, existem passos errados que, se nós dermos, a gente aos nossos olhos carnais vai ser beneficiado.
Existem alguns momentos na nossa vida que, se a gente passar uma pessoa para trás, a gente vai dar 2 passos para frente. Existem momentos na nossa vida que, se a gente ocultar alguma informação de alguém, a gente vai dar 10 passos para frente, 10 degraus vai subir de uma vez. Só que o Espírito Santo não se agrada disso. O Espírito Santo não se agrada do suborno. O Espírito Santo não se agrada quando a gente puxa o tapete do nosso próximo para a gente subir na frente dele. O Espírito Santo não se agrada quando nós usamos da injustiça para nos beneficiar. E aqui era isso que Davi estava sendo tentado a fazer. Davi estava sendo tentado a se alegrar com a injustiça, porque a injustiça beneficiava o posto dele, o cargo dele como rei. Mas o que ele vai fazer? Não, isso não está certo. Vocês mataram alguém que era denominado meu inimigo, mas eu em nenhum momento mandei que vocês matassem ele, e eu não estou alegre. Não queria que tivesse matado Saul, também não pedi para matar o filho dele. Sabe o que vai acontecer? 6-2 agora vão morrer. Porque o mal, gente, a gente corta pela raiz. Quando nós estamos sendo tentados a cometer injustiça para nos beneficiar, nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Nós precisamos entender de onde está vindo essa tentação e cortar pela raiz. A tentação de ser injusto está vindo de um amigo, corta essa amizade. Porque se um amigo te dá conselhos para ser injusto com alguém, para puxar o tapete de alguém, para se beneficiar, para subir às custas daquela pessoa, esse amigo não merece estar no seu ciclo de amizades. A Bíblia vai falar em Salmos 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, muitas vezes nós vamos receber conselhos de ímpios nos guiando por um caminho que nós vamos cometer alguma injustiça para nos beneficiar. Mas isso não é a vontade de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Parar de andar no conselho dos ímpios, parar de caminhar com os pecadores, parar de nos assentar nas rodas dos escarnecedores. Eu sei que nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos a conviver com todo tipo de pessoas, mas aquelas que vão caminhar conosco são selecionadas. Jesus estava aqui no mundo rodeado por todo tipo de pessoas, mas ele escolheu a dedo os seus 12 discípulos, aqueles que andariam com ele, e ainda tinha alguns assim mais selecionados que em alguns momentos ele carregava só eles. Nós vamos ver que lá naquela passagem que ele fala Talita cumi, né, levanta a menina para a filha de Jairo, se não me engano, ele vai levar apenas 2 ou 3 discípulos, acho que era Pedro, Tiago e João, um negócio assim. Então, Jesus tinha aquelas pessoas, né, os seus seguidores que andavam com ele. Jesus tinha os seus discípulos, e ainda dentro daquele grupo de discípulos, ele ainda tinha pessoas específicas que em algum momento ele carregava só aquelas pessoas. Então, nós precisamos peneirar o nosso ciclo de amizades. Nós precisamos escolher a dedo quem vai caminhar conosco, porque nós não podemos ter do nosso lado pessoas que o tempo inteiro vão nos instigar a fazer o que é errado para a gente sobressair. Então hoje o Espírito Santo está tocando essa palavra nos nossos corações. Se você precisar ser injusto para subir nos degraus da vida, continue no degrau que você está. Se você precisar ser injusto para se sobressair no seu emprego, na sua faculdade, em qualquer coisa que seja, não faça. Não faça. E esse é um dos motivos que Davi vai ser considerado homem segundo o coração de Deus. É porque ele era perfeito? Não. Davi até adúltero foi. Só que ele tinha um coração quebrantado na presença de Deus. Ele tinha temor.
Ele até podia errar em algumas vezes, mas ele tinha temor no seu coração. Ele reconhecia os seus erros e em tudo que ele podia fazer certo, ele fazia. O máximo que ele podia evitar de pecar, ele evitava. O máximo que ele podia evitar de cometer injustiça, ele evitava. Pode ser que ele caiu em alguma tentação? Pode ser, caiu, mas ele se consertou diante de Deus. Então, Davi vai ser chamado de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado, porque ele tinha temor e ele não se alegrava com a injustiça. Então, que neste dia nós deixemos de nos alegrar com a injustiça que nos beneficia, que nos promove. Não existe a gente se alegrar quando a gente se promove através da injustiça, quando a gente se promove através da queda do nosso próximo. Nós precisamos preferir ver o nosso próximo, que às vezes é nosso inimigo, que às vezes nos persegue, ser promovido, do que puxar o tapete dele para a gente se autopromover. Porque a Bíblia vai dizer que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse próximo não é só os nossos amigos. Esse próximo não é só o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos. Esse próximo é o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, mas são também os nossos inimigos. Então nós precisamos nos alegrar com a justiça. Nós precisamos nos alegrar com a ascensão daqueles que estão ao nosso redor. Ainda que pareça que nós estamos parados no mesmo patamar toda a vida, a gente não pode invejar, querer estar no lugar do outro de qualquer forma, porque o Espírito Santo não se alegra dessa obstinação que nos faz estarmos dispostos a tudo, até matar, para alcançar aquilo que nós desejamos, para alcançar o poder que nós queremos. Em nome de Jesus, que toda essa ganância por poder seja retirada do nosso coração, que toda essa ganância por dinheiro seja retirada do nosso coração, essa ganância que nos leva a nos alegrarmos com a injustiça, quando a injustiça nos promove, quando a injustiça nos beneficia. A gente é justo só até a injustiça nos beneficiar, porque a partir do momento que a injustiça nos beneficia, a gente vira a folha. Não, queridos, que nós não sejamos assim, que nós tenhamos um caráter transformado pelo Espírito Santo para preferir continuar no mesmo degrau do que subir 10 degraus à custa da queda dos outros. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Eu te agradeço, meu Pai, por cada pessoa que está aqui hoje ouvindo esse devocional. Nós pedimos o teu perdão, Pai. Nós pedimos o teu perdão por todas as vezes que nós recebemos ou que nós oferecemos suborno. Por todas as vezes que nós nos alegramos com a queda do próximo, porque a queda dele nos promovia, nos colocava em destaque. Em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje nós nos alegremos apenas com a justiça. E tudo aquilo, meu Pai, que é injustiça, a gente rejeite, porque o teu reino, Pai, ele é firmado na justiça. O Senhor é justo e nós precisamos, meu Pai, ser justo também. Não usando medidas diferentes, meu Pai, para medir em diferentes situações, mas que a nossa medida ela seja a medida do céu, uma medida justa, meu Pai. Em nome de Jesus, que a gente prefira descer um degrau ou continuar no mesmo patamar do que subir degraus à custa dos outros. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração hoje seja tomado pelo temor do teu Espírito Santo, igual Davi tinha, meu Pai, temor no coração dele. Ele tinha, meu Pai, medo, ele tinha temor, ele tinha pavor de se alegrar com a injustiça, Pai, porque ele sabia que isso não alegrava o teu coração. E ele pode até ter caído, meu Pai, em tentações ao longo da vida dele, mas em tudo ele tinha um coração quebrantado. Que nós tenhamos, meu Pai, um coração quebrantado também. Nós somos seres humanos, meu Pai, nós estamos sujeitos a cair em alguns momentos.
mas que o máximo que nós pudermos fazer, meu Pai, para fazer o certo, que nós façamos. Tudo aquilo que estiver no nosso alcance, Jesus, para nós fazermos, que espalhe o teu amor, que espalhe a tua bondade, que espalhe a tua justiça, que nós façamos sem pensar duas vezes, Pai, porque a nossa recompensa, o nosso posto de reis, de profetas, de cantores, ele não provém, meu Pai, do tapete que nós puxamos do outro. Pelo contrário, quanto mais nós esperamos em Ti com paciência, maior é a recompensa, Pai. Então, em nome de Jesus, que a gente não queira dar um jeito com as nossas próprias mãos para chegar onde o Senhor nos prometeu, mas que a gente espere em Ti, sendo justos, amorosos, porque na hora certa, Pai, tudo que é nosso vai chegar na nossa mão. Nós não vamos precisar, meu Pai, correr atrás das bênçãos, porque as bênçãos vão nos alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!